Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos resolver o plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. É o volume 3, correspondente à semana número 2, que traz comunidade temática, a álgebra, conteúdos relacionados, fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Então ele inicia falando o quadrado da soma de dois termos, né? Então eu vou deixar aí para vocês fazerem a leitura com calma, tá? Tentar compreender aí o quadrado da soma de dois termos. E o importante é o que está aqui no balãozinho, tá? É a regrinha que nós vamos trabalhar. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então está aqui, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Questão número 1. Qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da figura abaixo? Vamos brincar com essa questão número 1. Vamos resolvê-la de duas maneiras. Nós queremos a área desse quadrado, tá? Vamos dividir em partes? Vamos fazer assim, ó. Vou chamar aqui de parte 1. Essa aqui vai ser a parte 2. Acho que dá para enxergar, né? Essa aqui vai ser a parte 3. E essa aqui vai ser a parte 4. Como que eu calculo a área da parte 1? A parte 1 é um quadrado que mede x por x. Então a área vermelha, a área da parte 1, é x elevado ao quadrado. Essa parte azul, ela é um retângulo, né? Mede x por 3. Então, a área desse retângulo é 3 vezes x. Então, aqui é x ao quadrado, aqui é 3x. Esse outro retângulo aqui azul, ele também mede 3 por x. Então, a área dele vale 3x, né? 3 vezes x, 3x. E a área verde, que é a área 4, é um quadradinho que mede 3 por 3. Então, 3 vezes 3, a área dele vale 9. Qual vai ser a área total, então? Vai ser x ao quadrado, que é a área 1, mais 3x, que é a área 2, mais 3x, que é a área 3, mais 9, que é a área 4. Logo, nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9. Essa aqui, então, seria a área do nosso quadrado. Tem uma outra maneira de fazer? Tem, né? Vamos aproveitar e vamos fazer aqui de um outro jeito. Bom, ele quer a área da figura abaixo. A figura abaixo, eu tenho a certeza que ela é um quadrado, né? Porque esse lado aqui, por exemplo, ele vale x mais 3. E esse lado aqui, ele também vale x mais 3. Então, para calcular a área desse quadrado, basta fazer x mais 3 vezes x mais 3. Aí é só distribuir, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 3 vezes x, 3x e 3 vezes 3, 9. E vamos chegar em x ao quadrado mais 6x mais 9. Essa é a nossa área do quadrado. Se eu comparar para lá em cima, deu a mesma coisa. E um outro caminho, né, que a gente também poderia pensar, vamos colocar aqui um ou novamente, é que para calcular a área de quadrado, basta fazer o lado elevado ao quadrado. O lado é x mais 3, então vai ficar x mais 3 ao quadrado. E eu vou usar a regrinha que nós vimos no slide anterior. A regrinha diz o seguinte, é o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, 6x mais o quadrado segundo, 3 ao quadrado, 9. E a gente chega também na mesma resposta. Legal, né? Então tem 3 caminhos aí para chegar na área dessa figura. Dando sequência, ele fala agora um pouquinho a respeito do quadrado da diferença de dois termos. Vou deixar para vocês efetuarem a leitura, tá? E a parte importante é essa aqui, é a regrinha. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo,
mais o quadrado segundo. Ou seja, é a mesma regrinha anterior, né? Lá era a mais b ao quadrado, que gerou um a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E agora trocou. A gente vai usar aqui o menos e mudou esse sinal. Tá? Então, a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Questão número 2. Qual é a expressão algébrica que representa a área do quadrado rachurado de lado x menos 3? Então, a gente quer calcular a área desse quadrado aqui, ó, que tem um lado valendo x menos 3. A gente quer a área desse quadrado aqui, ó. Deixa eu destacar ele em vermelho, tá? Essa aqui vai ser a área rachurada. Bom, para calcular a área desse quadrado, tem vários caminhos. Vamos fazer dois, né? Como que eu vou fazer a área desse quadrado? Eu vou pensar o seguinte, vou colocar aqui em preto, ó. Eu quero essa área, que eu vou chamar de A, certo? Quero descobrir quanto vale esse A. Então, eu vou chamar aqui de área 1, chamar aqui de área 2, chamar aqui de área 3. Beleza? Bom, eu sei o quê? Eu sei que a soma dessas quatro figuras tem que dar exatamente essa área que está aqui, né? Quanto vale essa área? X vezes x vale x ao quadrado. Então, a soma dessas quatro áreas tem que dar exatamente x ao quadrado, certo? Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Poderia falar que x ao quadrado é igual à soma dessas quatro áreas. Então, x ao quadrado é igual a essa área que eu não conheço, né? Vamos chamar de azão, mais a área 1. Né? Essa área 1, ela mede 3 por x menos 3. Então, 3 vezes x menos 3 vai ficar assim, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9. Então, a área 1 vale 3x menos 9. Mais a área 2 mede 3 por x menos 3. Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 3, menos 9. Então, mais 3x menos 9. Mais a área 3, que é um quadrado que mede 3 por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. E agora, a gente consegue achar o valor do A. Né? A gente pode pensar assim. X ao quadrado é igual a A. Mais 3x mais 3x, 6x. Menos 9 com mais 9, a gente pode cancelar, sobrou menos 9. Agora, troca de membro, troca de sinal. Eu posso falar o seguinte, 6x troca de lado, troca de sinal, 9 troca de lado, troca de sinal, isso é igual a A. Logo, A é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Ou, né, vamos pensar de outra maneira. Como que seria essa outra maneira? A gente quer a área desse quadrado. E para calcular a área de quadrado, eu sei que posso fazer L ao quadrado. Quanto vale o lado? X menos 3. Então, x menos 3 ao quadrado. E agora é só aplicar a regrinha que a gente viu no slide anterior. Quadrado primeiro, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3. Então, 2 vezes x vezes 3 vai dar 6x mais o quadrado segundo. 3 ao quadrado, 9. Está aí a área do nosso quadrado rachurado. X ao quadrado menos 6x mais 9. Então, a gente usou aqui a regrinha que seria um pouco mais interessante, que é a matéria que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando. Depois ele fala o produto da soma pela diferença. Novamente, eu deixo para vocês efetuarem a leitura. E o que mais importa para a gente aqui é a regrinha final. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, se eu tiver algo assim, a mais b vezes a menos b, isso é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu lembrar a regrinha, é claro que eu vou aplicar que ela é simples. Né? A mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu não lembrar, é só fazer o chuveirinho, é só fazer a distributiva. Questão 3. Sabendo que o cubo da soma de dois termos, a mais b ao cubo, também pode ser escrito da seguinte forma, a mais b ao quadrado vezes a mais b, desenvolva essa expressão algébrica e descubra mais um produto notável. Aqui em diante ele vai colocar a regrinha, só que ele quer que a gente chegue nessa regrinha primeiro. Tá? Então vamos criar essa regrinha, vamos fazer o seguinte, ó.
Nós sabemos que a mais b ao cubo é igual a mais b ao quadrado vezes a mais b. Beleza? Só que isso aqui eu sei resolver. Eu vi aí nos slides anteriores, né? Tem regrinha. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar 2ab mais o quadrado do segundo mais b ao quadrado. E isso nós vamos multiplicar por a mais b. E aqui nós vamos fazer a distributiva, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A ao quadrado vezes a vai gerar um a ao cubo. A ao quadrado vezes b vai ficar a ao quadrado b. Agora é a vez do 2ab. Então 2ab vezes a vezes a vai dar a ao quadrado. Vai ficar 2a ao quadrado b. E 2ab vezes b vai ficar 2ab vezes b, b ao quadrado. Então, mais 2ab ao quadrado. E agora, b ao quadrado vezes a vai ficar ab ao quadrado. E b ao quadrado vezes b vai ficar b ao cubo. Conclusão que nós vamos ter aqui agora, olha só. Ao cubo, repete. A ao quadrado b com 2a ao quadrado b vai ficar 3a ao quadrado b. 2ab ao quadrado com ab ao quadrado vai ficar 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Isso é igual a mais b elevado ao cubo. E nós temos aqui uma regrinha, que é a regrinha que ele vai descrever na sequência, tá? Ele vai falar aqui o seguinte, ó. O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, está aqui, a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Por último, mais o cubo do segundo termo. Está aqui, mais b elevado ao cubo. E agora ele pede para a gente simplesmente aplicar o produto notável para x mais 2 elevado ao cubo. Vamos aplicar? Vamos lá, olha só. Vou fazer aqui embaixo, ó. Eu tenho x mais 2 elevado ao cubo. Isso vai ser igual cubo do primeiro, x ao cubo. Mais 3 vezes x ao quadrado, vezes o b, que é 2, mais 3 vezes o a, que é x, né? Vezes o b, que é 2 ao quadrado, mais b ao cubo, né? 2 ao cubo. Então, aqui agora nós vamos ter o seguinte, que x mais 2 elevado ao cubo vai ser igual a x ao cubo, 3 vezes 2, 6x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12x, mais 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Prontinho. Desenvolvemos e chegamos na nossa resposta, né? O desenvolvimento de x mais 2 ao cubo, que está aqui o seu desenvolvimento. Para finalizar a correção aí da semana número 2, fica faltando a atividade número 4. E a atividade número 4 fala assim, agora é com você, desenvolva a expressão x mais 3 elevado ao cubo. Ó, é o que nós fizemos no slide anterior, né? Eu quero x mais 3 elevado ao cubo, é só aplicar a regrinha. Aí você volta lá e olha a regrinha. A regrinha diz o seguinte, é o cubo do primeiro termo. O primeiro termo é x, então x ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, vezes o segundo, que é 3. Mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo. O segundo é 3 ao quadrado. Mais o cubo do segundo. O segundo é 3, 3 ao cubo. Finalizando aqui, então, nós vamos ter x ao cubo, 3 vezes 3, 9x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27x. Mais 3 ao cubo, que também vai dar 27.
Isso é o desenvolvimento de x mais 3 elevado ao cubo. Assim a gente encerra a correção da semana número 2. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveita e deixa o seu like aí no vídeo. Tá? Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Tenha uma ótima semana, um bom estudo e um grande abraço.